Eu sou o professor Rafael, da Escola Oliveira e Silva, Estadual de Pilar, e essa é a nossa revisão da segunda unidade. Serão 4 questões, vamos tentar resolvê-las da forma mais simples possível e chegar a um denominador que é em comum a todos, que é se sair bem nas questões e conseguir uma avaliação com nota adequada àquilo que você aprendeu nessa unidade. Então vamos lá, eu vou começar aqui, então essa aqui vai ser a nossa revisão, ok? Revisão, segunda unidade, física, ok? Professor Rafael Messes. Então tá lá, ok? Então basicamente o que a gente vai fazer hoje é estudar o movimento uniforme, que a gente conhece como MU, ok? No nosso caso é o retilíneo, então nós vamos trabalhar com a fórmula S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Ou, quando quisermos a velocidade, calcularemos velocidade é a variação de espaço, que nós chamamos de deslocamento, sobre a variação do tempo, ok? Todas calculadas no Sistema Internacional de Medidas, onde eu vou ter o espaço em metros e vou ter a velocidade em metros por segundo, ok? Vamos começar. Então eu vou para a primeira questão. Vamos lá. Um móvel tem seu deslocamento em uma trajetória retilínea, quer dizer, reta, né? Descrita pela função S é 45 mais 8 vezes t. Então, nesse caso, eu vou repetir a fórmula aqui, ó, vou botar de vermelho para enfatizar. S seria S0 mais V vezes t. E vou escrever a equação que me deu na questão embaixo. Então, ficaria com S é igual a 45 mais 8 vezes t. Eu vou olhar o que é que ele me pede. Na questão ele quer a posição inicial e a velocidade média escalar. Então eu vou comparar aqui na equação. Ó. O primeiro termo aqui é o espaço inicial e o termo que está com a velocidade, ele está perto do tempo. Então no caso seria 8. Então basicamente no gabarito vai ter lá que o espaço inicial seriam 45 metros e a velocidade seria 8 metros por segundo. Ok? É isso que nós temos na primeira questão. É uma revisão básica só para entender a fórmula. Passando para a segunda questão, né? Nós temos aqui a segunda questão. Vamos lá. Um carro desloca-se em uma trajetória retilínea descrita, né, pela função S 75 mais 20t no SI. Então a gente quer dizer que o espaço está em metros e o tempo está em segundos. Determine a posição final quando t, que é o tempo, é igual a 80 segundos. Então vamos lá montar. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez da outra forma. A gente vai colocar a equação ou função. Vamos lá. Horária dos espaços, que é essa daí do movimento uniforme. E vou reescrever lá. Vou botar a minha função agora, que eu estou escrevendo aqui. 75 mais 20 vezes o tempo. O tempo, no caso, seria 80. Então, eu vou substituir aqui, ó, 80. E vou continuar fazendo a fórmula. Quem é o espaço final? Vai ser 75
mais 2 vezes 8, 16. Repete os dois zeros. Então, meu espaço final seria 1.675 metros. Ok, pessoal? Bem facinho a segunda questão. Vamos lá para a terceira. Eu estou indo bem rapidinho, porque é só uma revisão. Terceira questão. Vamos lá. Encontre o valor da velocidade escalar média em metros por segundo de uma pessoa que percorre a pé 400 metros em um tempo igual a 5 minutos. Então, vamos lá. Se eu quiser a velocidade, eu preciso fazer a fórmula. Então, a velocidade é descrita assim. É a variação de espaço pela variação de tempo. Aí eu vou lá. Quanto eu percorri, ou andei no caso? 400 metros. E o meu tempo? Aí eu tenho que dar uma ressalva, né? O tempo tem que estar em segundos, igual está pedindo no enunciado. Mas ele está em minuto, então eu vou pegar o tempo que está em minuto, multiplicar por 60 para transformar em segundos. Então aqui vai dar 300 segundos. Justamente essa quantidade é que eu vou colocar aqui. Vou simplificar os zeros. E vai ficar que a minha velocidade é 4 dividido por 3. Que vai dar uma dízima, né? Que é 1,3 metros por segundo. Pronto. Questão 3 respondida. Então você olha esse vídeo várias vezes, né? Para entender o pensamento e vai fazer da mesma forma na sua prova. Você vai repetir esse mesmo pensamento em todas as questões. A questão 4. Vamos lá na questão 4. Ok? Bem rapidinho. Vamos lá. Um automóvel desloca-se em uma trajetória retilínea descrita pela função S é igual a menos 35 mais 12 vezes t, no SI. Então tem que estar em metros e em segundos. Professor, está em km por hora, o que é que eu faço? Se o gabarito estiver em km por hora, você faz a conta normal. Divide o quilômetro pela hora para achar a velocidade, se for o caso, e coloca na equação para achar o deslocamento ou o tempo em km por hora. Se a resposta da questão estiver em km por hora. Ah, professor, o senhor deu no enunciado quilômetro, mas na resposta tem metro. Então você converte. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Ok? Vamos responder essa última aqui. Eu vou colocar a fórmula. S é igual a S0 mais V vezes T. Vou colocar a minha fórmula que eu recebi na questão. O S seria 35 negativo mais 12 vezes o tempo. Professor, o tempo está em segundo? Não, então eu vou ter que converter aqui. Como é que eu faço? Eu pego 2 e multiplico por 60. Então vai ficar 120 segundos. Ok? Então vamos lá, vou substituir aqui, ó, 120. Vamos continuar a equação? Então, isso aqui é igual a menos 35 mais 12 vezes... No caso eu já fiz essa continha, né? Então eu vou já colocar o resultado. Vou até... Você pode fazer 12 vezes 12, que vai dar 144, e repetir o zero. Então, quando eu for fazer a subtração, porque esse primeiro termo é negativo, é menos 35, vai ficar 1405 metros. Pronto. Questão respondida. São 4 questões. No caso, a sua prova vem com 5. Se atente ao enunciado, olhe devagarzinho e faça com calma a sua prova. Use o tempo que você tem de prova para responder de forma tranquila. Não tente fazer o enunciado sem colocar a fórmula antes, para você ter uma noção de onde você está substituindo o termo. Ok? Se eu quero tempo, se você vai ter que, né, encontrar a velocidade, se você vai ter que encontrar o espaço final, o espaço inicial, a posição no caso, né?
Ok? Boa sorte para todos aí, boa prova.